A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal, Felipe Oliveira KR. Aqui nós mergulhamos profundamente no estudo da Palavra de Deus, teologia, explorando os temas bíblicos de forma edificante e prática para a sua vida. Nós estamos aí em mais um tema, quarta lição da nossa revista da CPAD. O tema que nós vamos falar hoje é promessa e obediência. Como que continua essas promessas? Como que nós devemos agir mediante essas promessas? Obediência, um princípio bíblico. Se o Senhor requeriu obediência no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nessa nova aliança, nesse novo pacto, como é que funciona a questão da obediência mediante as promessas? Fique comigo que nós iremos trabalhar esses assuntos hoje nessa aula. O tópico dessa lição 4 é promessa e obediência, como já dito. O texto áureo, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso é Jesus falando em João 14:15. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. O primeiro tópico está assim, a obediência no Antigo Testamento. O primeiro subtópico, o concerto de Horebe. Este conceito de concerto de Horebe está nos descrito em Êxodo, capítulo de número 19 e também Deuteronômios 29. É um concerto que Deus faz com o povo e todo aquele povo aceita aquele concerto de seguir os mandamentos de Deus. Olha o que diz o versículo de número 5 do 19 de Êxodo. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus fez uma promessa para Israel, e promessa essa aqui de Horebe, uma promessa condicional. A promessa que Deus fez para Abraão é uma promessa incondicional, que Deus iria fazer do povo de Israel povo sacerdotal. Mas aqui a promessa é condicional. Se diligentemente, ou seja, se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês ouvirem a minha palavra, vocês serão um povo sacerdotal. Então, essa promessa temporal aqui, ela se cessou mediante ao sacrifício de Jesus Cristo e a rebeldia de Israel. Mas não quer dizer que a promessa feita a Abraão, ela tenha se encerrado, porque o povo de Israel vai se tornar um povo obediente lá no milênio. É uma promessa que está descrita em Isaías 61. Nós vemos que há uma promessa sobre a redenção de Israel, o reavivamento de Israel, o Espírito Santo de Deus trabalhando e ele se tornando povo sacerdotal no milênio. Mas, pastor Felipe, se o povo de Israel nunca obedecer? Isso não é possível. A palavra diz que vai chegar um momento em que o coração de todos vão se converter, que é no milênio. Todos se voltarão para Deus. Israel será a capital do mundo, Jerusalém. Eles serão um povo sacerdotal. Então, este é o mandamento de Horebe, o mandamento condicional. Mas existe a promessa feita a Abraão, promessa abraâmica, que é uma promessa incondicional e que Deus vai cumprir na vida de Israel. Vamos aí para o segundo subtópico. O concerto nas campinas de Moabe. Nós vemos aqui os concertos que o Senhor fez, primeiramente em Horebe, e posteriormente ele faz o concerto nas campinas de Moabe. Olha o que nos diz Deuteronômios 29:1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Então nós temos esse concerto que vai do capítulo 4 de Deuteronômios até o capítulo de número 26. E mais adiante nós vemos também o capítulo 27 a 30. Porém aqui também há promessas incondicionais, além da promessa condicional. Promessa condicional, você tem que obedecer para ela se cumprir na sua vida. O povo que estava no deserto era um novo povo, estava se levantando uma nova geração, porque aqueles que saíram do Egito, a maioria já estava morrendo, já estava morta, porque nenhuma daquelas que saíram do Egito entraria nessa nova terra, a não ser Josué e Caleb. E aí quando Moisés vê aquele novo povo, Deus faz um novo concerto que acontece aqui em Deuteronômios, o concerto de Moabe.
Agora vamos aí entender qual que é a promessa incondicional que acontece aqui. Versículo de número 3, no capítulo de número 30 de Deuteronômio, diz assim: Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado, o Senhor teu Deus. Aqui mais uma promessa que Deus vai juntar todos, e Deus vai mudar a sorte de Israel. Isso vai acontecer no futuro, programado para o dia do milênio. Essa sorte mudada, Israel, nação santa, capacitada e povo sacerdotal, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir e vai reinar sobre eles. Então temos aqui as questões da promessa condicional e promessa incondicional que já trabalhamos em aulas passadas, mas também que tem promessas que ainda não se cumpriram sobre Israel. E nós precisamos entender que tem promessas para Israel e promessas para a igreja. Mas nas outras lições nós vamos compreender muito melhor. Mas vamos partir aí para o terceiro subtópico. As promessas provenientes da obediência. Então nós vemos aqui que Israel tem uma promessa incondicional, porém que aquelas gerações que não obedeceram, infelizmente, não vivenciaram essas promessas. Aqueles que não obedeceram, aqueles que não foram, como que eu posso dizer aqui, servos ou pessoas diligentes na obra e na palavra de Deus, não vivenciaram o que Deus tinha prometido para eles por conta da desobediência. Então, ainda assim Deus vai cumprir? Vai, mas não na geração desobediente. Deus vai cumprir na geração dos obedientes. Olha que interessante o que o autor dos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 7 a 13, vai nos deixar escrito. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então o autor aqui está deixando claro que aquela geração, o coração ficou endurecido. E por conta disso elas não entraram na terra prometida. Não participaram da promessa de Deus. E aí uma outra geração que nasceu no deserto participou da terra prometida. Ainda assim falharam e outra geração foi recebendo a promessa. Então nós estamos entendendo aqui a exortação do nosso apóstolo ou do escritor aos Hebreus que diz, olha irmãos, que isso não aconteça com vocês, que o coração de vocês endureça e que vocês não recebam a promessa. Antes, exorte uns aos outros e não deixe com que o coração fique endurecido, porque a promessa ainda assim vai se cumprir, mas na vida daqueles que são obedientes. Por mais que a promessa é incondicional na vida de Israel, ela só vai se cumprir numa geração obediente, que é o que vai acontecer no milênio. Pastor Felipe, se Israel não obedecer, não existe essa possibilidade. Porque no milênio nós vemos o agir do Espírito Santo, o avivamento prometido em Ezequiel, prometido também em Joel, um avivamento para o povo de Israel. E esse avivamento vai tornar o povo de Israel obediente e não vai haver ninguém que não conheça a Deus, como nós vamos trabalhar mais à frente aqui em alguns tópicos, partindo para agora o segundo subtópico. O segundo tópico, quero dizer. A obediência no Novo Testamento. Primeiro subtópico, um novo concerto. Deus faz um novo concerto. E esse novo concerto, ele é predito em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Vamos ler. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles,
e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Olha que coisa interessante. Aqui é um novo concerto, aqui é uma nova aliança. A antiga aliança passou e aqui é feita uma nova aliança. E Deus faz uma promessa para o seu povo, que ninguém vai precisar mais clamar o nome do Senhor, pregar o nome do Senhor, porque o nome estará dentro e todos o conhecerão. Olha que interessante. É logicamente que essa promessa está também baseada no milênio. Por quê? Porque ainda nem todos, irmãos, conhecem verdadeiramente o Senhor e nem todos foram evangelizados. Porque em Marcos capítulo 16, 15, o Senhor diz: ide para a igreja. Porém, aqui está dizendo que ninguém vai precisar falar do Senhor para ninguém, porque todos o conhecerão. Esse é o novo concerto. Agora vamos aí para o capítulo 8 de Hebreus, versículo de número 8 a 12. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis a mim, a minha aliança. Eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escrevereis no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: Conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então você pode ver que isso aqui é uma promessa para o milênio, isso aqui é uma promessa para um futuro mais à frente, de que nenhum irmão vai precisar pregar ao outro, porque todos conhecerão a Jesus, todos conhecerão ao Senhor. Mas aí fica a pergunta: o que tem a ver essas promessas de Israel com a igreja? A igreja, ela também recebe a promessa a partir dessa nova aliança. Uma aliança que não é substituída pela igreja, mas uma aliança que é dada à igreja. Se a aliança dada a Israel é uma aliança de uma reconstrução de um templo, é uma aliança em que não precisarão pregar mais a palavra, porque todos vão saber isso vai acontecer no milênio, aonde a igreja se encaixa aqui? Primeiramente, no âmbito espiritual. Primeiro, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo número 6. Paulo diz: E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós somos parte de uma aliança espiritual. Não é que a igreja ela toma o lugar de Israel, mas ela recebe uma aliança espiritual e as bênçãos espirituais para as nossas vidas. Não da letra, mas uma lei viva, uma lei espiritual. Olha o que nos diz o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar a grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então a igreja é um sacerdote, não um reino sacerdotal que vai se cumprir em Israel, mas a igreja é povo santo, é sacerdote espiritualmente falando. Essa é a nova aliança, o novo pacto que se cumpre a partir do sangue. Olha o que diz aqui também, Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, a aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão de pecados. Lógico que o perdão de pecados já acontecia ali no Antigo Testamento.
através do simbolismo de cordeiros, sacrifícios, e também Pedro vai dizer que Jesus foi crucificado antes da fundação, o efeito, antes da fundação do mundo. E nós recebemos isso, perdão de pecados, incluso, né, como povo de Deus, nação santa, e também como povo sacerdotal. Terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro subtópico, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo de Deus que guia a igreja, que guia o seu povo. E isso também dando a elas bênçãos espirituais, dando dons e gerando frutos nela. E é isso que nós vamos entender daqui para frente. Eu não vou me prolongar nesses tópicos, porque nas próximas lições nós iremos destacar essas bênçãos na nossa vida. Vamos aí para o segundo subtópico: justiça e paz. No primeiro tópico, nós vimos as bênçãos espirituais, que, lógico, só acontece àqueles que creem, aqueles que já têm o Espírito Santo, que são revestidos de poder. Isso é uma bênção, um revestimento de poder, são bênçãos espirituais. E nesse segundo subtópico, nós vemos a justiça e paz. Primeiramente, nós vemos que a justiça é ser justificado pelo sacrifício de Cristo, nós somos justificados por ele. E a paz é a paz que excede todo o entendimento, a paz interior e a paz também, irmãos, tanto vamos dizer assim, na vertical quanto na horizontal. A paz que Deus nos entrega, a paz que Deus nos dá, a paz que o Espírito Santo de Deus nos dá. E isso também está descrito em Gálatas capítulo 25, versículo de número, se não me falha a memória, 22, sobre os frutos do Espírito, que até mesmo a alegria é um dos frutos do Espírito, que só tem aquele que obedece e aquele que aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador. Vamos aí para o último tópico. Terceiro e último subtópico, alegria no Espírito Santo. Como diz Gálatas 5:22, a alegria é um fruto do Espírito Santo. É ele quem vai produzir em você a alegria, o gozo, o regozijo em sua vida, em Cristo Jesus, em saber que você é justificado e salvo. Como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pessoas que não andam mais sobre o conselho da carne, mas andam sim no conselho do Espírito. Vamos ler a conclusão para finalizarmos esta aula. Nesta lição, estudamos a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionais à nossa obediência a Cristo. Eu quero agradecer a cada um que me acompanhou até aqui. Curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. E se gostou, deixe aí o seu comentário. Se precisa melhorar também, deixe aí seu comentário. E não esqueça de seguir se você gostar do nosso conteúdo e quer mais conteúdos como esse. Deus abençoe.